Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fausto Vera fechado e por valores incríveis, hein? A pergunta que todo mundo se faz é: vale tudo isso? Vamos falar a respeito desse volante argentino. Tem também o time que encara o Galo neste fim de semana e com muitas novidades. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fausto Vera é do Timão, resta apenas aquela formalização, assinatura de contrato, mas pelas informações já está tudo fechado. Ele escolheu jogar no Corinthians, apesar de outras propostas, inclusive do exterior. O volante argentino considerado um fenômeno na base argentina. Ele que é o capitão e líder, digamos assim, do meio-campo do Argentinos Júniors, embora só com 22 anos, o Argentinos Júniors é o líder do campeonato argentino nesse momento. E ele é o principal destaque. Se valorizou muito e, pelas informações, é que ele não conseguiria sair para o mercado interno exatamente pelo valor que ele custa hoje. O valor de mercado desse jogador é muito, muito acima do que os clubes argentinos podem pagar. O Boca tentou a sua contratação e não conseguiu. Então ele tinha interesse de equipes do futebol europeu, mas o Corinthians chegou com tudo para essa proposta. Dirigentes do Argentinos Júniors em São Paulo, tudo para sacramentar o negócio, e a questão que está esbarrando é justamente nos valores, na divisão desses valores, porque, para vocês terem uma ideia, a imprensa argentina chegou a falar em 7 a 7,5 milhões de euros durante o dia. Isso dá 44 milhões de reais. Só que inicialmente a proposta do Corinthians tinha sido de 4 milhões de euros, 22 milhões de reais. Um volante que você pode reaver esse valor ao negociá-lo ali na frente, já que ele tem apenas 22 anos. É muito comum fazer esse tipo de negócio. Ele escolheu o Corinthians e é uma indicação de Vitor Pereira. Vitor Pereira indicou esse jogador, quer esse jogador no seu meio-campo, por se tratar de um jogador de muita inteligência tática, visão de jogo, alta estatura, né? Ele tem 1,80, sabe sair jogando com a bola, tem muita qualidade técnica e tem características semelhantes a de jogadores como Duqueiroz e Maicon, por exemplo, para fazer esse segundo homem do tripé de meio campo. Ele gosta de jogar com um primeiro volante fixo, que ora pode ser o Du, ora pode ser o Maicon, ora pode ser o Cantígio, e gosta de fazer os seus internos ali. Renato Augusto, Juliano, Duqueiroz, o próprio Maicon, eles fazem mais de uma função. O Fausto faz um primeiro volante, mas pode fazer também essa segunda função de meio campo. Ele é polivalente nesse sentido. Pisa na área, ótimo finalizador. Como eu disse, é tratado como um fenômeno na base da Argentina, desde a base, né? E é da seleção sub-23, provavelmente vai pegar a seleção principal aí nos próximos tempos. Fausto Vera, e os valores, gente? 4 milhões de euros ou 7 milhões e meio de euros, como está ventilando a imprensa argentina? A última informação, também da imprensa argentina, do César Luiz Merlo, que é um jornalista que acompanha muito essa negociação, dá conta de que o Argentinos Júnior vai lucrar com toda a operação 8 milhões de dólares e ainda seguirá com 30% dos direitos do jogador. Ou seja, o Corinthians pagará 8 milhões de dólares para ter esse volante por 70% dos seus direitos. Só que 8 milhões de dólares, gente, tô olhando a cotação atual aqui, 44 milhões de reais. A gente tem que aguardar se é que esses valores serão revelados. Às vezes o que acontece no Brasil, né, os clubes brasileiros, eles não gostam de divulgar os valores da operação, e a gente vê isso muito nos clubes estrangeiros. Então às vezes a gente sabe pelo clube estrangeiro o valor da operação do que pelo clube brasileiro, até porque normalmente o comprador não divulga, mas o vendedor sim, para dar uma justificativa para a torcida: ó, estamos vendendo uma joia aqui, mas foi por esse valor, não dava para recusar uma proposta nesses moldes, porque vamos combinar que é um valor considerável para um volante, um meio-campista valorizado, como eu disse, uma joia, muito bem cotado, ou seja, não é o clube que coloca o valor no jogador, é o mercado, e o mercado coloca que Fausto Vera vale nessa faixa, entre 6 a 7 milhões de euros, 8 milhões de dólares, que seria o valor da operação segundo a imprensa argentina. Serão nesses moldes o negócio? A gente vai ter que esperar para descobrir. Eu não consegui descobrir se realmente será nessa faixa. Agora, não vai fugir disso, né? Entre 30 e 40 milhões de reais para um jovem volante meio-campista, que tem potencial de revenda, sempre é bom a gente frisar isso, e claro, vem de uma indicação do técnico Vitor Pereira. Agora, qual o tempo de contrato? O Vitor Pereira tem um contrato até o final do ano só.
Será que isso já indica que o Vitor Pereira vai permanecer na temporada que vem? Todos nós gostaríamos que sim, né? Porque ele faz um brilhante trabalho no Corinthians, independentemente dos resultados a partir de agora, eu acho que ele tem que seguir o trabalho no ano que vem, mas a gente sabe que é difícil, ele vai se valorizar, tem uma questão da família, mercado na Europa, quem sabe ele tenha, bom, isso é papo mais pra frente. Agora, vamos esperar fechar essa situação do Fausto Vera, mas fechar eu digo assinar o contrato, né? E aí a gente saber exatamente os moldes da negociação. Agora, que ele será jogador do Corinthians, acho que tá muito claro, porque os caras vieram aqui para fechar a venda, ele escolheu o Corinthians e o Corinthians está disposto a pagar o que for para ter esse jogador escolhido pelo Vitor Pereira. Agora, o time que vai entrar em campo contra o Atlético Mineiro, o Atlético sem treinador, né, com o interino, já que o Mohamed, o El Turco, foi demitido e o clube tá aí tentando o Renato Gaúcho, mas obviamente não a tempo desse jogo. O time que vai encarar o Atlético em Minas Gerais é um time que é quase titular, ou dá para ser considerado como praticamente um titular com tudo que o Vitor Pereira tem à disposição. Talvez com a exceção ainda do Renato Augusto, que trabalha ainda em separado. Você sabe a situação do Renato, a gente não sabe exatamente quando ele vai voltar, mas não tem uma previsão. Com exceção do Renato, é um time titular, gente. Cássio no gol, aí sim 603 jogos, se tornando, né, o goleiro com mais jogos com a camisa do Corinthians. Fagner voltando, já que o Rafael Ramos está suspenso. Fagner entrou no segundo tempo do jogo, do último jogo, e agora vai começar provavelmente como titular, já tem que voltar a jogar, né? O Fagner ficou de fora durante muito tempo, voltou, se ausentou de novo, agora vai ser titular. Dupla de zaga, já reina aí uma grande expectativa. O Gil, que vem tendo uma sequência aí, pode ser preservado para a reestreia de Fabián Balbuena, o paraguaio, que já tá no bid, já tá regularizado, já pode jogar. Ou o Balbuena fica para segundo tempo, né? Aí a dupla seria Gil e Raul Gustavo, ou Balbuena e Raul Gustavo preservando o Gil. Fábio Santos na esquerda, que tá de volta, foi preservado, e agora o Lucas Piton é quem é preservado. Porque tem o seguinte, gente, a gente precisa entender que na quarta-feira tem jogo contra o Atlético Goianiense, jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, fora de casa. Mas o Vitor Pereira já viu que o Palmeiras abriu 4 pontos na liderança do Brasileiro. Então ele precisa também, ainda mais num confronto direto, né? Contra um inimigo direto que tá ali na ponta da tabela, pelo menos buscando as primeiras posições. Então ele vai tentar aquilo que ele tem de melhor. E esses caras estão voltando agora. Então ele pode começar com esses caras e, obviamente, no segundo tempo fazer a sua gestão física. Fábio Santos na esquerda, meio com Cantígio de primeiro homem, Maicon e Duqueiroz. Olha que meio campo. Cantígio que tá jogando muito, Maicon e Duqueiroz. Foi contra o Coritiba, né? Tava me fugindo o último jogo que o Fagner entrou no segundo tempo e o Cantígio jogou uma barbaridade. E o ataque? William, Roger Guedes e Yuri Alberto. É praticamente um time titular. Se esse time entrar em campo, eu diria até que é favorito diante do Atlético Mineiro, que é um baita de um time, que vai ter a volta do Hulk, que vai dar uma oxigenada com a saída do Turco, que vai jogar em casa, mas é um time que ainda tá devendo em termos de desempenho. E o Corinthians, com esse time, pode bater muito bem de frente contra esse time do Atlético Mineiro. A questão é, será que o William começa? Bom, se ele não começar, vai o Adson ali, o William fica para segundo tempo, porque o William também saiu com dores no tornozelo, aquela coisa toda, tá voltando agora de lesão no ombro. A gente sabe que o William é um jogador que merece um cuidado especial, mas ele pode começar e sair no segundo tempo, ou entrar na segunda etapa, e aí a diferença seria o Adson ali, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. A gente vai poder ver numa sequência, né, um entrosamento tão bom que a gente pôde observar nessa partida diante do Coritiba. Que time, senhoras e senhores, o Corinthians colocará em campo. E o Fausto Vera vai chegar para dizer que era uma vaga nesse time titular, dentro do processo, dentro de uma questão gradativa, mas assim que ele anunciar, a gente volta aqui para atualizar vocês. E aí, o que vocês acharam? Fausto Vera e esse time titular aí? Comenta aqui, inscreva-se no canal, importante pra gente. Eu volto na próxima. Tchau!